Pronto, bom dia, né, a todos. Agora tá gravando. Hoje é a nossa última aula antes das férias de julho, né? Antes aí do nosso descanso, né, de aula online, né, que foi muito mais aula online que aula presencial esse ano, né? E ainda, né, espero que isso se reverta no segundo semestre. E vocês têm uma prova, né? Que vocês vão fazer. Vocês já fizeram a minha prova ou ainda não? É hoje à tarde? Beleza. Ó, a prova de vocês, como eu tinha colocado, né? Nós tínhamos reservado dois conteúdos, lembra? Não era? Era estoicismo na filosofia e Durkheim na sociologia, correto? Então, só para confirmar com vocês, tá? A prova, então, tem estoicismo, epicurismo, estoicismo, enfim, helenismo de modo geral, né? E Durkheim na sociologia. Filosofia, helenismo, Durkheim na sociologia, tá bom? Beleza? Eu não vou fazer revisão, tá? Não dá. Justamente porque eu tenho um assunto hoje para terminar com vocês, que é uma comparação entre os autores clássicos e falta um ponto aqui da aula de Marx, da última aula, que nós não terminamos. Só falta um pontinho. E é um ponto interessante que a gente precisa discutir nessa aula. Beleza? Podemos, então, começar? Isso, Júlia, 6 questões. Exatamente 6 questões. Tá? Vamos lá, então? Então, bem-vindos à Matrix. Partiu, vamos discutir aí no nosso último encontro antes das férias. O último ponto que falta da teoria de Karl Marx. E eu elaborei para nós aqui um conjunto de exercícios, tá? Que a gente fosse utilizar até no finalzinho dessa aula aqui nossa, para a gente poder fazer uma comparação. Lembrando que essa aula aqui é uma aula a respeito do último tópico no Karl Marx. Então, é a parte 3 e vai vir, depois disso aqui, uma comparação com o exercício. A lista 15 que vocês vão receber, tá bom? Da escola. Só para vocês terem uma noção aí também, tem muito aluno também perdido. Olha só, na quarentena, quais são as listas que eu mandei para vocês? Tem muito aluno aí meio viajado, né? Ó, a lista 1 que foi do Durkheim, beleza? Aí vai essas listas aqui, ó, até chegar à lista 15, tá? Então, são todos esses 15 materiais aqui, ó, que tem aqui para a gente poder relembrar. Caso queira ir nas férias, né, fazer uma revisão, dar uma relida nas questões e tal, são essas 15 listas que estão aqui, tá bom? Se alguém tem interesse de receber ela pelo WhatsApp, as 15 de uma vez só, tudo que eu possa reenviar, eu posso fazer isso. Se não, se tem acesso a tudo, não tem problema, então eu nem preciso reenviar não, tá? Mas se quiser eu posso mandar as 15 aí não. Então tá bom. Então partiu, bora lá. A discussão da aula de hoje é uma discussão a respeito da teoria das classes sociais no Marx. Fala para mim, o que constitui uma classe social? Vai, me ajuda alguém aí. Fique à vontade, tá? Fique à vontade para me dizer aí. O que constitui uma classe social para a teoria do Marx? E aí? Por exemplo, quais são as características fundamentais para determinar a classe social que você pertence? Mesmo estilo de vida? Já é uma coisa interessante. Diferença econômica, necessário ter diferença econômica? É necessário, sim, Líbia. O que mais? Renda. Vejamos o seguinte. Para Karl Marx, existe um conjunto de elementos que determinam uma classe social. Existe uma diferença muito grande, né? Muito fundamental com as teorias que hoje ainda são meio que predominantes. Geralmente, hoje, as pessoas dizem, né, que
um fator que diferencia a classe social seria a renda, principalmente. Aí separa a sociedade entre classe A, B, C, D, etc. Tal, e que não é bem verdade, né? Antes de mais nada, o Marx ele considerava uma classe social a partir de várias questões, de vários elementos, não só um. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu tô meio que na dúvida, que eu me dá um trem ruim. Eu já trabalhei essas teorias das classes sociais no capitalismo com vocês? Esses conceitos estão aí ou não? Não, beleza, beleza. Gente, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Deixa eu tomar um remédio meu de estômago aqui, velho. Só um minuto. Pronto. De jejum tem que tomar aqui, ó, pantoprazol. Antes de tomar café da manhã. Vamos lá. Hoje de velho começa a tomar remédio. Gorinha, cara, agora eu vou falar de alienação e ideologia para vocês. Isso, foi justamente isso. A gente parou aqui, né? Ideologia e alienação, não é? Vamos lá. Ideologia e alienação no Marx. Quais são esses dois conceitos? A ideologia, Marx vai entender como um conjunto, né, de ideias elaboradas pelas classes dominantes, pela burguesia, que faz uma inversão da realidade, que oculta, né, a realidade verdadeira, que cria, então, uma forma de inversão da realidade. Ideologia é entendido como falsa consciência de classe. Então, por exemplo, o proletariado, quando incorpora discurso burguês, né, formas de pensamento e representação burguesa de mundo, teria uma ideologia, beleza? Uma falsa consciência de classe. A alienação é um conceito que, na teoria marxista, representa outra questão. A alienação é, antes de mais nada, o processo, veja só, o processo de separação, né, que transforma, por exemplo, um estranhamento entre o trabalho e o trabalhador. É o não reconhecimento do trabalhador no seu processo de produção. Então, veja, devido à mais-valia ser separada, né, a produção dessa riqueza ser separada do trabalhador, né, o burguês, ele, como diria o próprio Marx, ele expropria, né, o trabalho produtivo, existe essa separação, né, de não reconhecimento daquele que produz e do produto que ele mesmo produziu. Então, o trabalhador é separado do processo de produção e causa um determinado estranhamento, né, entre as relações de produção e as relações de trabalho. Então, quer dizer, o indivíduo produz uma determinada mercadoria, mas não se reconhece nela, não se vê, né, representado diante daquela mercadoria. Beleza? Tranquilo? Ideologia e alienação. São esses dois conceitos fundamentais no Marx. Pelo amor de Deus, alienação não tem nada a ver com controle mental. É muito mais próximo essa ideia de ideologia, né? Ideologia é essa forma de determinar uma consciência burguesa como uma consciência hegemônica, sei lá, geral, como se fosse de todo mundo. Por exemplo, trabalhar enobrece a alma. Isso é um pouco da ideologia, porque isso é uma concepção burguesa de mundo e as pessoas acreditam que tem que ser assim, não é? Esta imposição de valores burgueses. Voltando à questão da classe social, e agora eu quero a atenção de todo mundo, que isso aqui é bem complexo. Para o Karl Marx, o que determina uma classe social não é somente a renda. E aí, essa separação entre classes A, B, C, D, E, aí no capitalismo, né, constitui também uma ideologia, porque ela oculta a real situação de classe. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui bem específico. Suponhamos que eu tenha um pequeno negócio, uma pequena empresazinha aí no centro de Goiânia e tal, e tenho uma renda mensal aí de 10 mil reais de lucro. Beleza? Eu tenho um funcionário só, uma pessoa que me ajuda ali, etc., na, na composição da coisa e tal. Então, eu produzo aí uma determinada riqueza material. Vamos supor que o meu primo, por exemplo, ele é trabalhador, ele é um engenheiro, né, e ele trabalha para uma empresa. Então, ele é trabalhador da empresa, ele não é dono da empresa. Diferentemente de mim, que sou dono da pequena empresa. E ele também ganha 10 mil reais por mês. E aí? Somos da mesma classe social, porque temos a mesma renda?
Não. Marx vai considerar que a renda não é só essa questão. Pode ser que o proletário, às vezes, em situações extremas, possa até ganhar mais que um determinado pequeno burguês. Por isso que na leitura do Marx, escuta bem, a pequena burguesia, galera, chamada classe média, como a gente chama aí, né? É uma classe muito, mas muito, extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente contra-revolucionária, conservadora. Por que contra-revolucionária? Porque ela é uma classe que está muito mais perto do proletariado do que da alta burguesia, mas acredita ser da alta burguesia. Defende os valores da alta burguesia. Então defende ditadura, né? Fim de 13º salário, etc. Mas sendo uma classe que está muito mais próxima em condição social, em realidade, né, do trabalhador do que dessa alta burguesia. Ou você acha que o cara que tem um restaurante aqui na esquina, a renda dele é mais parecida com a minha ou com o dono da Coca-Cola? Mas ele pensa igualzinho o dono da Coca-Cola. Por isso que o pequeno burguês, né, a classe média no Marx, ela é extremamente contra-revolucionária. Tá? Ela não vive a sua condição real de classe. E aí, o que o Marx vai tentar entender nessas teorias do capitalismo, Nicole, isso aí você vai resolver com o Célio, tá? Isso é questão de coordenação. É entender as classes sociais. O que é uma classe social fundamental? Vamos imaginar o conjunto das classes sociais no capitalismo, que elas são classes que são as principais, as determinantes do capitalismo. Classe que surgiu no final da Idade Média como classe comerciante dentro dos burgos. Classe comerciante. Na Idade Média não era nada, mas nada fundamental, né? Era uma classe pequena. Com o Renascimento, o reflorescimento comercial, essa classe foi crescendo. No século XVII, cria processos revolucionários, essa burguesia. A burguesia, ela é no interior e no início do capitalismo uma classe revolucionária. Foi a burguesia que fez as revoluções, né, que constituíram o capitalismo moderno. Então, no início do capitalismo, a burguesia foi uma classe social revolucionária. Se transformou depois uma classe reacionária, né? Uma classe, então, antirrevolucionária, conservadora, porque atingiu o poder. O proletariado é uma classe bem mais nova que a burguesia. E o proletariado é aquela conjunto de trabalhadores urbanos, né, que produzem riqueza material, produzem mais-valia dentro de uma cidade industrializada. Então, o proletariado é uma classe fundamental do capitalismo, mas já organizado, um capitalismo moderno, né? Um capitalismo já do século XVII, XVIII, quando é o início do proletariado, beleza? A luta de classe se concentra fundamentalmente aí, não somente, fundamentalmente, principalmente nessas classes fundamentais. Entendeu essa primeira classe? Eu vou bem lento hoje. Entendeu essa primeira classe? Segundo tipo de classe, então, classes subsidiárias. Classes subsidiárias são aquelas classes que giram dentro do capitalismo, né? Que constituem um modo de produção meio que subordinado. São classes, galera, que são subordinadas a essas classes fundamentais, como, por exemplo, a burguesia, o proletariado tem e subordina os camponeses, os artesãos, né? Subordina um conjunto de classes que não são as principais. Fala para mim, a luta entre camponês, pequeno produtor e o grande produtor, é o principal exemplo de luta de classes no capitalismo? A luta de classes gira em torno dessas classes fundamentais, dessas classes subsidiárias? Claro que não. A constituição, né, de uma luta de classes, ela se dá principalmente, beleza, entre essas classes sociais aí consideradas fundamentais. Nas classes subsidiárias, você tem uma classe meio secundária, mas que também constitui o capitalismo. O que o Marx está dizendo? Ó, que o capitalismo ele é um modelo de classe social, né? Ele é um modelo de classe social muito maior do que outro modo de produção. O capitalismo é mais complexo, ele tem muito mais classe. Por isso que as classes sociais improdutivas constituem a terceira posição. Beleza? Posso ir na terceira tipo de classe social? Pode? Então, bora. Classes sociais improdutivas
São aquelas classes sociais que não produzem material ou mercadoria física, ou riqueza material física. São aquelas classes que constituem a superestrutura no pensamento de Marx. Lembra? Lembra que, para Marx, a sociedade é dividida entre infraestrutura e superestrutura. Lembra disso? A superestrutura é o Estado, as artes, a filosofia, a religião, são as condições de expressão cultural, não é? Do capitalismo, do modo de produção. Então, nesse caso, as classes que constituem as chamadas formas de regularização ou superestrutura são os artistas, os professores, que constituem uma classe intelectual, a burocracia, que é a classe que administra o Estado, beleza? Funcionários públicos, pessoas que não trabalham diretamente com a produção de riqueza material física, beleza? Classes, então, improdutivas, no cenário de que elas não produzem realidade física material. Elas são classes mais administrativas, elas constituem uma administração dentro do modo de produção. Para vocês terem uma ideia, no Marx, burocracia, galera, que hoje a gente tem uma ideia de que burocracia seja alguma coisa relativa a, vamos imaginar aqui, a questões como emprego, excesso de regra, né? No Marx, não. No Marx é diferente do Weber. No Weber, a burocracia é esse conjunto de normas que torna impessoal as relações, torna mais objetiva, né? No Marx, a burocracia é a classe que administra o Estado, que pode ser a classe estatal ou empresa privada. Tipo o quê, professor? Administradores. Pessoas que negociam, que fazem parte do negócio, que administram o negócio. Não é o burguês, mas é o representante da empresa. Vamos lá, você tem uma mega empresa, o que você bota nela? Você bota nela um gerente. Né? O gerente seria essa classe produtiva. E no Estado? Ué, gente, os políticos que administram a máquina estatal. Os políticos representam uma classe improdutiva. Né? Representam, então, uma classe social que administra, né, esses negócios da sociedade burguesa. É interessante que a classe improdutiva, essas classes improdutivas, elas são classes que determinam os negócios do Estado. Mas aí vem uma pergunta, eu quero que vocês respondam no bate-papo para mim. Se a classe política representa a burocracia estatal, a burocracia do Estado, então, ela representa os interesses de quais classes sociais? As classes sociais dominantes ou as classes sociais trabalhadoras? Pergunta é, o Estado, os políticos, representam os negócios da classe dominante ou da classe trabalhadora? Então, beleza, falaram classe dominante. E se for o PT no poder? Aê, entenderam, velho. Marx disse o seguinte, o Estado é o Estado da classe dominante. O Estado é o Estado da classe dominante. Portanto, qualquer época, se tem uma classe social que predomina em determinada sociedade, o Estado é a representação legal dela. O Estado negocia, representa os negócios da grande classe dominante. Na época do PT, era a burguesia? Era. Então, o PT gerenciou os negócios da burguesia. Simples assim. Por isso que chamar PT de esquerda, o comunismo e tal, cara, é uma aberração tremenda. O PT fez inúmeros negócios com as classes dominantes, né? Representação do Estado, interesses de industriais, etc. Portanto, dentro desse processo de constituição dessa sociedade de classes, é fundamental pensar, né? É fundamental entender os processos de produção como entender, tirou milhões da pobreza. Ô, João, faço uma crítica pesada a essa ideia agorinha para você, tá? Agorinha nós vamos fazer essa crítica para você entender. O processo de produção constitui no Marx classes dominantes. Então, se o partido tem a cara de trabalhador ou se tem a cara de burguês, como é o atual agora, não importa. Ele representa os negócios da grande classe dominante. Não é à toa que foi a classe dominante que tirou o PT do poder, porque quando viu que não estava dando mais, o negócio estava ruim. Compreendeu? Isso é burocracia estatal.
Classes de transição. E aí? Classes sociais que surgiram em outros modos de produção, eram dominantes em certa ocasião e hoje não são mais. Representa quase nada mais. É uma classe que, né, enquanto projeto político, representa nada. Exemplo, a nobreza e o clero. No Brasil, o clero é uma classe política? Não, cara, o clero é burguês, mano. Ou, esses grandes pastores de grandes igrejas, eles têm cargos políticos porque é pastor? Não. Eles conseguem através disso. Padres têm privilégio político? Também não. No capitalismo, a burguesia foi revolucionária por destronar, tirar do trono a nobreza e o clero. Então são classes em desaparecimento. No mundo, são pouquíssimos lugares que você tem nobreza e clero ainda predominante. Né? O clero só no Vaticano, e olha lá, assim, né, o Papa tem uma representação política no Vaticano. É o único estado, inclusive, né, teocrático do Ocidente, é o Vaticano. É um pequeno lugar, é um bairro praticamente. E a nobreza, né, é uma classe social, por exemplo, que em alguns lugares tem uma certa predominância. Mas olha no caso da Inglaterra. Até a eterna lá, a Munra, a Tutankhamon da Inglaterra lá, Elizabeth. A primeira esposa do Íris, né? A Elizabeth mesmo, ela, coitada, tá lá 94 anos. Ela é rainha desde 1952, se quiser pode pesquisar aí, não é? Desde 52 ela é rainha na Inglaterra. Então ela tá batendo a veia, tá zerando o joguinho do Mario já, né? E constitui, por exemplo, uma mulher que tem negócios. A família real tem empresa, cara, para se manter. Recebe dinheiro do Estado? Recebe, mas ela se mantém com outros negócios também. Tá bom? Classes em transição. Então, fadada a desaparecer. Logo, logo, esse povo ó, é minado da terra. Não é à toa que na Inglaterra tem participação política quase nenhuma, a nobreza. Né? Classes marginais. Deve estar pensando em bandido, ladrão e tal, corintiano, como vocês veem na imagem aí, né? Você deve estar pensando nisso aí. Não necessariamente, né? Brincadeira à parte, não é necessariamente os corintianos, apesar de ser marginal. Marginalidade, classes marginais, seriam as classes que são exército industrial de reserva. Você sabe que dentro do capitalismo, nem todo trabalhador consegue ser trabalhador, não é? Tem gente que vive a situação de miserabilidade. E essa miserabilidade constitui o que Marx chamava de grupos sociais que vivem à margem da divisão do trabalho. Nem sequer vem da força de trabalho. Enquanto o proletariado vende a sua força de trabalho, essas classes marginais representam um grupo enorme de pessoas, de milhares, de milhões, aliás, de pessoas, que constituem uma classe de miserabilidade social. Então, desempregados, subempregados, marginalidade geral. Atualmente, alguns marxistas aí contemporâneos, como, por exemplo, vou citar dois aí para vocês, para usar em redação. O professor Guy Standing e o professor Rui Braga. Guy Standing é de Oxford. Rui Braga, da USP. Os professores estão vivos ainda, publicaram 2 livros fundamentais recentemente. Estou com eles em mãos aqui que eu separei para mostrar para vocês na aula. Esse primeiro aqui, O Precariado, a Nova Classe Política. Precariado. E esse aqui, A Rebeldia do Precariado, Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global. Esse do professor Rui Braga. Esse, inclusive, é a tese de pós-doutoramento, de pós-doutorado do Rui Braga. Esses 2 livros aqui, por exemplo, eles constituem um novo conceito para o nosso tempo, que é bom usar na redação, que é o conceito de precariado. Precariado é o conceito de proletariado, precarizado. Beleza? É o grupo de situações de pessoas que estão em situação de risco e que têm a sua demanda de produção de riqueza, né? Mas não tem garantia nenhuma. Passa por um processo de precarização de direitos, né? De relações de trabalho, de constituições de elementos, etc. Beleza? Então, o precariado é uma classe social marginalizada, beleza? É uma classe social que constitui aí, né, uma situação de risco atualmente. Portanto, é fundamental que a gente possa, na verdade, aí entender, né, todo o conjunto de relações de classes que vem crescendo ultimamente.
Com o fim desses direitos trabalhistas, com a flexibilização do trabalho, se aumenta gradativamente o precariado no mundo. Marx usava, na época, lumpenproletariado, abaixo do proletário. Hoje eu prefiro usar esse conceito precariado, que ele é um pouco mais exato. Beleza? Ô, João, você mandou aqui, o PT tirou milhões de pessoas do Prodesp, só não devolveu. Como assim? Não entendi. Pode explicar aí para nós? Porque eu É quero de fazer uma dinheiro, análise disso. é dinheiro, João. Tipo assim, tirou milhões da pobreza, entendeu? Tirou milhões de reais. Ah, tá, com certeza. E aí fazer uma. Beleza, cara, agora que eu entendi a sua ironia aí, quando você é irônico, você tem que falar que é irônico. Eu sou burro, tá? Às vezes eu acho que a pessoa tá falando de verdade, saca só? Igual uma vez falaram que eu era bonito, saí acreditando, velho. Minha mãe, tadinha, minha mãe, só mãe mesmo, né? Olha só, por que a gente pode fazer uma crítica a essa ideia? Foi um projeto do PT, né, de construir, inclusive durante todos os seus momentos, ali, desde o Lula e Dilma Rousseff, em 3 mandatos e meio, né, 2 do Lula e 1,5 da Dilma, de a gente ter no Brasil, por exemplo, um projeto, um processo de construção de retirada do nome trabalhador. Né, um partido que sempre reivindicou a palavra trabalhador, depois começou a usar o termo classe média. Por quê? Porque é muito fácil manipular esses números de quem está na miséria e quem está na classe média. Basta eu alterar, por exemplo, o número da margem que separa o trabalhador miserável do trabalhador pobre. Por exemplo, tirou milhões da pobreza. Então vamos lá, vamos fazer uma linhagem que o PT usava. Miserável é uma pessoa que tem até uma renda de R$ 200 per capita, de 0 a 200. De 200 a 400 per capita, pobre. De 400 para cima, seria classe média. O que eu faço? Ué, eu mudo o salário mínimo, a inflação aumenta também, o valor das coisas aumenta, então eu não faço correção, então eu boto agora uma bolsa de algum benefício social que tira a pessoa da miséria e vai para a pobreza. Simplesmente assim, mas a real condição da vida não se altera. A pessoa não deixa, né, de ter condições necessariamente assim. A classe média cresceu no Brasil e teve acesso à casa. Financiamento de 40 anos. Não é dono de nada, é dono de financiamento. Vacilou 2, 3 meses, a Caixa vai lá, toma a casa de volta, né? Toma o processo, bota a pessoa na rua e leiloa a casa. Veja, isso é um processo de maquiar, é uma forma de controle, é uma forma de ganhar voto. Né? E vai falar isso para os petistas para você ter noção. Eu que sou anarquista, odeio tanto a direita quanto essa esquerda institucional, né? Nossa, recebo palavra a todo lado, porque os bolsominions odeiam a gente, claro, evidentemente, né? Os caras são fascistoides, mas do outro lado você vai lá e fala isso para os petistas, odeiam também. Ué, porque é a crítica mais radical, a crítica mais profunda, que ela fala de análise da realidade trabalhadora. Sabia que o Rui Braga, ó, professor da Universidade de São Paulo, aponta nesse livro dele que foi na era do PT o maior processo de construção dessa flexibilização do trabalho, de perda de direitos trabalhistas. Por quê, professor? Ué, porque para tirar as pessoas da miséria você abriu para informalidade. Que direitos essas pessoas têm, cara? Beleza? O cara trabalha na Uber, né, nesses aplicativos que cresceram muito recentemente, é o maior exemplo. Não tem garantia de trabalho nenhuma. Constitui ainda uma classe extremamente marginalizada, tem uma suposta renda, mas é custo alto, não tem garantia nenhuma. Vai lá, o cara tira 3 mil pelo Uber. Para eles é classe média, velho. Classe média 3 mil. Mas vem cá, o cara tem manutenção do carro. Se roubar o carro do cara, tá fudido. Tem que pagar, então, um seguro de carro. Né? O cara trabalha 8, 10, 12 horas de trabalho por dia. Isso constitui, sim, um problema grave. É um aumento de uma classe precarizada. E retiramos milhões de pessoas do desemprego. Ué, emprego formal e real, cadê? E esse é um processo desde o início da era Lula, apontado nessa tese de pós-doutorado do professor Rui Braga. Beleza? Dúvidas e questões do Marx para a gente fazer uma comparação dos autores aí. Não? Se for escrever sobre trabalho na sociedade atual, e aí falar sobre precarização do trabalho, se for um tema de redação, Guy Standing ou Rui Braga, para citar precariado, e esse livro aqui, velho, ó, que é massa pra caralho, do Tom Slee. Tom Slee. O conceito de uberização, tá? Que é desse livro aqui, ó.
Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. Cara, fundamental esse livro. Que livro bom, viu, velho? Ele narra, né, de rolê com a Uber, enfim, fala sobre o Brasil, sobre a Airbnb, sabe, esse status de hotel, enfim, fundamental. Um livro muito atual. Bom, ludismo, né? O ludismo foi um movimento operário, Karen, que surgiu no século XIX, né? Com Ned Ludd, que foi um dos teóricos de um tipo de socialismo que acreditava que o grande problema do capitalismo seria as máquinas, né? Que seria, na verdade, a tecnologia que levou as pessoas à miséria e não a real condição que seria a situação do capitalismo enquanto classe, etc. Beleza? Então, a gente considera, né, esse processo enquanto um processo de capitalismo que o próprio Marx chamava de socialismo utópico, que foi um movimento ali. Não acreditava em uma radicalidade do movimento operário e acreditava até na construção de leis para resolver esses problemas, acordo entre trabalhadores e patrões, etc. Tá bom? Ludismo. Movimento do socialismo utópico ali do século XIX. Foi um pouquinho antes de Marx. Quando Marx estava no auge da carreira, os ludistas estavam perdendo força. Beleza? Um pouco contemporâneo, um pouquinho anterior ao Marx. Na paz? Beleza? Fechou. Vamos fazer uma comparação rápida dos clássicos da sociologia, ver se vocês estão afiadinhos mesmo. Eu trouxe questões para a gente resolver e... Uai, cadê? Deixa eu abrir aqui. É a lista que vocês vão receber da escola hoje. É lista 15, Sociologia Revisão. Essa lista aí, ó. Vamos resolver a primeira questão. Eu vou ler o texto base, vocês vão dizer no bate-papo se é verdadeiro ou falso as alternativas para mim, tá? Para a gente ver se está correto. Questão 1. A modernidade é um fenômeno de dois gumes. É uma faca de dois legumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e a sua difusão numa escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante. Opa, então, peraí. Criaram oportunidades bem maiores que qualquer tipo de sistema pré-moderno, ou seja, maior de qualquer outra sociedade, mais tecnologia, mais ciência, etc. Mas a modernidade também tem um lado sombrio. Opa, por isso, fenômeno de dois gumes. Oportunidade maior, mais lado sombrio. Beleza? Então tá bom. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o debate a respeito da modernidade, considere a seguir. 1. Para Marx, então vocês vão colocar VOF para mim no bate-papo, tá? Para Marx, a modernidade identificava-se com o capitalismo, o qual continha em suas origens industriais dimensões sociais potencialmente revolucionárias. E a 1, verdadeiro ou falso? O início do capitalismo tinha potencialidades revolucionárias. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiríssimo. Por que verdadeiro, meninos? O capitalismo surge com a burguesia, uma classe revolucionária que derrubou nos processos revolucionários a nobreza. Lembra? A burguesia foi uma classe radical, revolucionária e violenta no início do seu processo revolucionário. Hoje, evidentemente, constituiu enquanto uma classe, como é que eu posso dizer, extremamente antirrevolucionária, né? Reacionária. Porém, atualmente, porque ela surgiu como classe radical e revolucionária. Beleza? Segunda questão aí. No momento do surgimento do industrialismo, Durkheim identificou o lado sombrio da modernidade, com a possibilidade dos fenômenos da anomia social. Verdadeiro ou falso? E aí? Perfeito? Durkheim via os processos de anomia enquanto constituição de problemas nessa sociedade. Então, a anomia é um estado, então, de desorganização, lembra? De falta de ordem social que o capitalismo tinha, com certeza.
É por isso que ele identificava na busca de uma coesão social. Era um processo de que o Durkheim chamava, então, de busca de anomia, busca de coesão social. Lembra? A 3. Weber compreendia o mundo moderno como aquele no qual a racionalização implicava a expansão da burocracia e dos limites que o corpo de funcionários estabelecia à autonomia individual. Verdadeiro ou falso? Pensa aí. E aí? Weber estudou a racionalização, né, e a expansão da burocracia. Verdadeiríssimo. Weber falava que a construção do capitalismo, né, enquanto modo de produção, constitui um excesso de racionalização, o que, em outras palavras, chamamos, né, de desencantamento do mundo. Lembra? Que criava limites à nossa autonomia individual, criava regras muito impessoais, que ditavam o capitalismo enquanto essa jaula de aço. Verdadeiro, né? 1, 2, 3 verdadeiros. A 4. Para Giddens, a atual fase da modernidade, ao reduzir as possibilidades da autodestruição social, eliminou a existência da sociedade de risco. Não vivemos uma sociedade de risco, vivemos uma sociedade da segurança. Verdadeiro ou falso? Essa é a mais fácil, né? Completamente falso. Por quê, gente? Nós estamos falando de uma sociedade do risco, que as pessoas estão completamente, né, vinculadas a um processo social aí de muito perigo. Portanto, sociedade do risco, conceito do Anthony Giddens. Beleza? Gabarito correto, 1, 2 e 3 verdadeiros. Ó, eu vou pedir uma coisa para vocês, muito de coração agora, de verdade. Falta 1 minuto e meio para terminar a aula, que é o seguinte. Anthony Giddens é um teórico que está vivo ainda, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Anthony Giddens é um teórico britânico, beleza? Ele dá aula na London of School Economics, beleza? Ele dá aula na London of School Economics e é um professor atualmente, eu diria, extremamente renomado, né, no campo da sociologia atual, beleza? E ele é um dos autores que viveu juntamente com Bauman, né? Então ele é um teórico ainda contemporâneo. Ele vai usar essa expressão sociedade do risco, uma sociedade de perigo total a todo momento. Veja como uma pandemia, né, de um vírus aí se espalhou no mundo e está todo mundo ferrado. Esse é um exemplo atual. Bem, galera, essa lista 15, ela é fundamental de vocês fazerem ela, porque é uma comparação com tudo da sociologia que nós trabalhamos até agora, tá? Eu vou enviar para o colégio 50 exercícios de filosofia, 50 exercícios de sociologia para vocês fazerem durante as férias de maneira de livre escolha. Não é obrigatório. É para quem quiser estudar. Para quem não vai poder viajar, quem vai ficar mais em casa, poder estudar. Beleza? Essa lista, vocês fiquem à vontade. Não precisa me devolver, é para vocês estudarem. Beleza? Não, Júlia, a lista 15 é sempre manual. Todas as listas manuais, tá? Aí vocês vão ver com a escola em relação de entregar as listas, mas todas as listas eu passo semanalmente para vocês poderem estudar. Muito obrigado de coração pelo semestre, espero que semestre que vem a gente esteja na normalidade